foi apresentado o Carlos Noval, que era o diretor da base, que há 8 anos trabalha no clube, até para que o torcedor comece a entender quem é esse profissional que foi alçado ao profissional do Flamengo. Ele há 8 anos trabalha com a base rubro-negra, dentre vários feitos, né? 3 Copas São Paulo, jogadores revelados como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, os mais recentes, Lincoln, para você poder entender. Aliás, hoje o Flamengo renovou o contrato do meio atacante Yuri, que é um menino da mesma geração do Lincoln, né? Até 2023, já se preservando para aumentar a multa rescisória. Menino que ainda nem passou no profissional, mas que daqui a pouco pode estar à disposição. Algumas missões do Carlos Noval, na função que era do Rodrigo Caetano. A primeira, encontrar o nome do novo treinador. Ontem ele esteve reunido com o Ricardo Lomba, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, o presidente Eduardo Bandeira de Mello e o CEO do clube, o Fred Luz, e entendendo o que era necessário para o Flamengo, quais são os nomes que são importantes para poder partir para uma negociação. Qual é a lista? E aí eu perguntei exatamente isso a ele. Vocês vão atrás de um nome reconhecido no cenário? Cuca, a quem o Flamengo já fez uma sondagem via Eduardo Duran para saber o valor do salário dele? Um estrangeiro, como era Reinaldo Rueda? Ou vão apostar, ou vão trazer um com pele rubro-negra, como foi Paulo César Carpegiani, ou vão apostar numa nova geração, né? Uma pessoa que possa ascender, como foi o Zé Ricardo, que à época não era aposta. Ele foi um interino após a saída do Muricy Ramalho, mas como o Flamengo não conseguiu no mercado o nome, aí seria o Zé Ricardo. Aí seria o Maurício Barbieri, o próprio Noval disse que já queria trazer para a base. Então, assim, qual é o cenário hoje? O Flamengo vai atrás de um nome. Cuca é o nome. Pensaram no Renato Gaúcho. Por que o Renato Gaúcho não vem hoje? Por alguns motivos. Primeiro, ele está muito bem no Grêmio, esse não é o principal motivo. Ele tem jogos decisivos nessa semana. Também não é o principal motivo. Hoje, o Renato Gaúcho está tranquilo no Grêmio e ele não precisa de uma aventura no Flamengo. Pô, você é maluco, Fábio, aventura? O que é uma aventura? 8 meses de contrato. Porque a atual gestão do Flamengo termina o mandato em dezembro. Se ela fizer um contrato maior, já é uma coisa temerária para uma próxima gestão. Então, o que ela pode oferecer? Contrato até dezembro. Renato trocaria o Grêmio pelo Flamengo nessa situação? Hoje, não. É o sonho do Renato trabalhar no Flamengo? Sim, mas não hoje. Deixa eu dar uma parte aí. A diretoria pode, se ela quiser, ela pode. Pode fazer um contrato de 3 anos com o novo treinador. Claro que pode. Claro, por questão ética, tal, mas não faz. Mas se você contratar um Renato Gaúcho hoje, eu duvido que tenha alguma ala política dentro do Flamengo que vai dizer não. No mínimo 2 anos. Claro. Então, se você contratar o Renato Gaúcho hoje, se você entrar num acordo com o Renato Gaúcho... oferecer 8 meses. Exatamente, você não vai oferecer 8 meses. Claro Escuta, que não. eu vou oferecer 2 anos de contrato para ele. Consenso. Ninguém vai falar nada. Primeiro que é um cara identificado com o Flamengo. Segundo, que é um cara hoje que está lá em cima, na parte mais alta da prateleira dos treinadores. Acabou de ganhar o Libertadores, faz um trabalho impecável no Grêmio. Personalidade, identificado, volta a falar com o Flamengo e tudo mais. Então, se acertar com o Renato Gaúcho, eu tenho convicção aqui para comigo de que vai ser dito a ele, Renato, 2 anos. E ninguém vai falar nada. Ninguém faria uma oferta para o Renato Gaúcho de 8 meses de contrato, né? Até porque não tem como seria você até uma negociar. afronta. O Renato Gaúcho seria capaz de unir as alas políticas. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, que mesmo a oposição, se pudesse, hoje, iria atrás do Renato Gaúcho. Qualquer um iria atrás do Renato Gaúcho hoje. Hoje, o objeto de desejo do Flamengo, para todo torcedor, para todo sócio, para todo diretor, para todo jornalista, enfim, para todo flamenguista, é o Renato Gaúcho. Então dá perfeitamente para você fazer essa contratação se o Renato Gaúcho se dispuser a voltar ao Rio de Janeiro e trabalhar no Flamengo. A informação que eu tenho, ele sai do Grêmio. Você acabou de falar isso. É o sonho dele. Mas peraí, ontem eu falei isso aqui, você falou que não? Então. Porque ontem eu falei isso, me apedrejaram. Calma. Eu dei a minha opinião. Isso que eu estou dando agora é informação. Porque eu falei ontem, tem uma ala da direita do Flamengo que quer sim o Renato Gaúcho. Não, é isso que eu tô falando. Sério, você tá maluco, ele não sai do Grêmio. Calma, não foi isso que eu falei, você também não entendeu. Ele nem abre negociação essa semana, tá? O Renato Gaúcho estaria disposto a conversar com o Flamengo. Eu disse ontem aqui que eu não acreditava de que ele pudesse conversar, negociar com o Flamengo. Mas aí tem uma incoerência. Exatamente. Eu falei, Sabe, o futebol aceita tudo. Eu falei, não dá pra bancar essa situação. Mas tem uma Sim. incoerência Falei, o nesse Renato Gaúcho é um discurso. cara identificado com o clube. Sim. Falei, o Renato Gaúcho adora o Rio de Janeiro. E mesmo assim, vocês disseram que eu tava maluco. Olha Não só, é isso. tem uma Não foi incoerência nada nesse disso. discurso, É gente. difícil.
Porque Não, foi isso o sim. Carlos Noval disse que vai anunciar o novo treinador até o final dessa semana. Dessa semana? Dessa semana. E o Renato não abre negociação nessa semana. Lógico. Então, assim... Então não vai ser o Renato. Então, exatamente. Amanhã tem eu Grêmio, Monaco, tive uma Libertadores, informação- domingo tem eu final do tive uma Campeonato Gaúcho. informação de dentro do Grêmio, de uma pessoa da minha inteira confiança, que diz o seguinte: nenhuma chance do Renato sair. E essa é a informação que eu tenho dentro do Grêmio. Então, a informação que eu tenho de dentro do Flamengo, de uma pessoa que é da minha inteira confiança, já passou outras informações, inclusive a queda de todo mundo que nós demos aqui quinta-feira, antes que até o Flamengo anunciar. É que o Cuca é o nome que o Flamengo está trabalhando. Tem resistência dentro do clube? Tem. Esse, por exemplo, Mas dá para é o você nome. fazer um contrato de 2 anos. Esse é um contrato até o final do Esse ano. pode fazer Não tem sim. consenso dentro do Flamengo. O Renato tem. Mas o senhor não é não nem é por por isso. isso, porque o perfil do treinador. Porque, por exemplo, quando você vai traçar uma meta, você fala, quero um treinador que tenha essa cara. Eu acho que se enquadra dentro do que eu tenho aqui de Eles elenco. falaram isso ontem. Aí que tá. Você pega o perfil do Cuca e o perfil do Renato Gaúcho, é totalmente oposto, será? Eu acho. Opa, sim. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, mas absolutamente nenhum nada. clube tem esse tipo de preocupação. né? Tem, como não? No O Flamengo discurso, usou isso como na argumento. teoria tem. O Flamengo usou isso como argumento. Tem que ter Eles preocupação, quiseram sim. definir a cara do treinador para montar um estilo de jogo que seja compatível com o mas aí elenco do Flamengo. você percebe como não funciona. Então, mas eles estão sendo contraditórios. Estão cogitando Cuca e Renato, que são caras que... Ou a manutenção do Maurício Barbieri. Então, ou seja, é um circo, como é que é? Não, é o samba do crioulo doido, porque nenhum clube realmente tem essa visão de futebol. O Corinthians hoje tem. Eu acho que o Corinthians hoje, se o Carille sair do Corinthians hoje... É um perfil Jair Ventura. É um perfil, não sei, existe um Se perfil. o Corinthians Mas perder aí, o treinador hoje, o treinador já está lá. Talvez, que é como é que ele Que chama? era o treinador das Loss, categorias. Osmar Loss. Então, o Corinthians até um pouco tem. Só pra- O Noval entrou com esse tipo de intuito. E deixar o Flamengo Uma filosofia de uniforme. jogo. Exatamente. Tá bom, Ele mas entrou então, com isso. então se tá com esses E aí, três se a gente nomes for lá, pensar, em Cuca, o Flamengo hoje tem um time formado por Hever, Rodolfo, Diego, Everton Ribeiro. Você pega um monte de ali cobra criada. Jonas, Henrique Ceifador, são jogadores pesadíssimos fisicamente falando, para o estilo de jogo do Cuca. Ou seja, o Cuca, com esse elenco, teria as mesmas dificuldades que teve no Palmeiras no ano passado. Além desses, Fabinho, Não, hoje os nomes estão sendo trabalhados. Esses difícil. três nomes E é são uma grande definitivos. dificuldade, porque outros estão empregados, né? Muita gente mandou mensagem na gente, por que o Flamengo não traz um cara que joga pra frente, um Fernando Diniz? Está empregado. é o Atlético. Então, assim, você começar a pensar em nomes que estão empregados. Jair Ventura está empregado. Então, assim, a dificuldade hoje que tem no mercado. Em relação ao jogador. O jeito de enxergar o futebol dos três é completamente diferente. A não ser que o Cuca mude o estilo dele trabalhar em campo, o que eu acho um pouco difícil. Mas a marcação individual, time pressionando, os caras não intensidade, pensam nisso. com esse elenco, com as características dos jogadores do Flamengo, estou dizendo se eles são bons ou ruins, estou dizendo a característica. sinceramente, não vejo A característica essa dos nenhuma caras. É muito diferente do estilo de jogo do Cuca. Olha, só para complementar em relação aos jogadores, ontem até perguntei ao Noval na coletiva, eu falei, ô Noval, você chegou sábado da Europa, está assumindo agora, segunda-feira. Mas o que na Europa? Ele estava fazendo, acho que um trabalho com a... Não estava morando. Não, ele é do Flamengo, ele é da base do Flamengo. Tá. Ele estava fazendo um período lá de estudo, enfim. E aí perguntei para ele, você sabe já do orçamento que você terá pela frente? Porque, claro, o torcedor fala, reforço, não vai contratar lateral, não vai contratar mais um zagueiro, enfim. Ele falou, ainda nem sei o que eu tenho pela frente. Então nem ele sabe quanto ele tem para gastar, para trazer, para abrir mão, para moeda de troca. Então ele está chegando agora. Não eram 15 Claro, milhões no início do ano? Sim, mas já gastaram, só com o ceifador já foi 4. É isso que eu tô te falando. Né? Tem o Marlos Moreno. Tem Marlos Moreno, você 15 desde que você vendesse. Também tinha isso. 15 era 10, exatamente. chegaria a 15 se você vendesse. Mas, Aí tem algumas moedas de troca no elenco. Vendeu você tem o o Ilharão. Dinheiro ainda não entrou, só entra em setembro a primeira parcela. Você tem o Ilharão, você tem Rômulo, que são moedas de troca. Então, assim, o Flamengo vai começar a trabalhar, talvez, essas moedas para poder ter reforço. O Flamengo vai nesse começar momento o ano em abril. erraram no início do ano. Você percebe? Mas aí... A uma semana do início do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Aí você vai necessário, imputar a quem a responsabilidade disso tudo? Ao presidente. Lógico, claro, lógico, claro, razão. Que é uma pessoa Que é a última instância. que é uma pessoa que faz o trabalho administrativo
nota 10 exemplar, mas que no futebol não consegue fazer a máquina andar. De futebol não conhece. De futebol não conhece. Mas olha só, ele pode não conhecer. Talvez a gente tenha que apontar o dedo a quem ele indicou. Porque se você pegar a primeira administração dele e que ele tinha uma folha salarial muito menor do que essa, ele conquistou mais do que agora. Ele tinha um estadual e uma Copa do Brasil na primeira administração. Aí ele se sentiu poderoso, vamos dizer assim, cresceu, falou, agora eu vou trazer... Ele mudou o patamar, ele mudou também evoluiu, Sim, claro. ele mudou o patamar. Tem que pensar mais alto. E aí talvez tenha escolhido pessoas para trabalhar com ele que não deram o resultado esperado. Porque nesses últimos 3 anos o Flamengo não chegou lá e com muito mais recurso. Porque administrativamente conseguiu equacionar o clube, o que é ótimo para o futuro do Flamengo, não é para hoje. É para amanhã e muito tempo, né? Agora, o Flamengo foi o time que mais movimentou dinheiro na temporada passada. O Flamengo movimentou quase 650 milhões de reais. Nenhum time, em receita. Em receita. Nem o Palmeiras chegou perto disso. Perto não digo, não chegou nesse valor. O Palmeiras e sem foi um patrocinador desse tipo, né? Exato, sem um patrocinador tipo que Crefisa. O Palmeiras, claro, isso tem a ver com a venda do Vinícius Júnior. Você computa isso daí. Claro, é um ativo do clube. Então o Flamengo chegou a quase 650 milhões, o Palmeiras passou um pouco de 500 milhões. E o Corinthians não atingiu 500 milhões. Foram os 3 times que mais arrecadaram no ano passado no futebol brasileiro. Mas aí pagou muito, a despesa é alta, você começa a ter menos em... Aí são 2 passos, Fábio, muito claros. Se você optar pelo Barbieri, você dá um passo atrás, na minha visão. Você volta na visão Zé Ricardo. Você volta na visão Zé Ricardo e volta no craque que se faz em casa. E aquele monte de jogador que o Flamengo contratou, esquece. Agora, eu faço uma pergunta aqui pra você, que como é que é o nome do Noval? Carlos Noval. Noval que vai dirigir. Não vai contratar lateral? Mas ele não sabe ainda quanto ele tem. Espera um pouquinho. Ele vai, um pouquinho. Tem que O cara tem que chegar já botando também alguma coisa pra fazer. Não vai contratar lateral, não vai contratar zagueiro. Vai ficar nisso aí? Se eu te disser o seguinte, chega o Renato Gaúcho lá, em hipótese, porque ele não está acertado com o Flamengo. O Renato Gaúcho, ele pegou o Cortez, que ninguém dava nada. O Cortez jogando muito no Grêmio. Ele pegou o Léo Moura, que ninguém dava nada pro Léo Moura, jogando muito no Grêmio. E assim, outros jogadores. Edilson, enfim. Uma série de outros jogadores aí que não é bom jogador. Sim, mas estourou de vez na mão do Renato Gaúcho. Claro. O melhor momento da carreira dele foi ali. O Maicon. Então, o Maicon, que era criticado no São Paulo também, no Grêmio jogou muito. E se o Renato Gaúcho pegar lá numa dessa, o Rodinei, estreia o melhor dele, o Pará, estreia o melhor dele. Porque eu não vejo, Pascoal, com todo respeito... Mas aí a temporada começa no meio do ano, talvez o Libertadores rolando, o É Campeonato um Brasileiro trabalho, chegando. Pascoal, mas aí é um trabalho que tem que ser feito de médio a longo prazo, contrato de 2 anos Aí no esquece mínimo. o brasileiro, esquece a Libertadores. Você Às está vezes dizendo pro torcedor do Flamengo que não tem mais. Ô, Pascoal, é mais fácil você conseguir mostrar para os jogadores que o Flamengo tem, que eles têm potencial de fazer o que eles podem, do que você pegar aquele time do Grêmio que estava desacreditado e fazer o que o Renato fez. Mas isso que o Mano tá falando, eu concordo. Se você pega um técnico tipo Renato Gaúcho, um cara bom... Com elenco bom. O elenco não é ruim. É bom o elenco. Não é ruim. De repente ele pode tirar algo mais desse elenco. Eu concordo com você. O que falta Só pro Flamengo não é técnica, né? É vontade. Informação correta. O Flamengo movimentou 633 milhões. Foi a receita do Flamengo ano passado. 633 milhões. Palmeiras, 481. O Corinthians não divulgou ainda... Isso é o bruto, né, senhor Armani? Tem o líquido aí disso? Claro. Teria o líquido, seria interessante a gente Isso é receita total. Condições que O movimentou. superávit do Flamengo foi de 155 milhões de reais. O do Palmeiras, 57. Ou seja, o Flamengo foi o time que melhor soube trabalhar o dinheiro na temporada passada. Mas, infelizmente, não tem o mesmo sucesso quando o assunto é o futebol. Passando pro Vasco da Gama, na final do Campeonato Carioca, e parece que as notícias também são... Dentro e fora de campo, E tem também o Cruzeiro, né? Tem o Cruzeiro